Oi, gente, vou gravar alguns vídeos, tá, para revisar o conteúdo e principalmente para ajudar a Laura que não está frequentando as aulas. A gente está trabalhando em trigonometria, só que quando a gente fala de trigonometria, a gente deve começar a partir do círculo, tá? Fica mais fácil do que começar a partir do triângulo para a gente entender todas as funções trigonométricas que a gente vai trabalhar. Algo que você já deve saber, que a circunferência ela tem 360 graus, né? O ângulo dela todo é 360 graus. E aqui a gente já está trabalhando com uma circunferência que o raio é 1, então essa medida aqui é 1. O raio, né, que é a medida que vai do centro até a extremidade de circunferência é 1. E ela está centrada no plano cartesiano, então o plano cartesiano divide ela em 4 partes, certo? E a gente vai estabelecer quanto que tem, qual é o ângulo em cada quadrante, tá? Então aqui, ó, a gente vai sempre começar daqui em sentido anti-horário. Então aqui seria 0 graus, certo? Aqui é 1/4 da circunferência. Quanto que é 1/4 de 360? É 90, então aqui em cima seria 90 graus. Continuando, a gente vai chegar aqui em 180 graus. E aqui embaixo, 270. E aqui, onde fecha a volta, 360, tá? Então esse ponto aqui específico, ele é ao mesmo tempo 0 graus e 360, tá? E aí a gente estabelece alguns nomes para esses pedaços aqui da circunferência, tá? Aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. A gente chama eles de quadrantes, tá? Então a gente pega a circunferência, ela está centrada no plano, a gente divide ela em 4 partes. Do 0 até 90, primeiro quadrante, 90 até 180, segundo, de 180 até 270, terceiro quadrante e de 270 até o 360, quarto quadrante. A gente vai trabalhar muito mais aqui no primeiro quadrante do que nos demais. Inclusive, a gente tem técnicas para achar o valor correspondente desses, do segundo, terceiro e quarto quadrantes lá no primeiro. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo que está aqui no segundo quadrante. Eu tenho uma forma de achar um correspondente dele lá no primeiro. A ideia é mais ou menos como se a gente estivesse dobrando essa circunferência e vendo onde que isso aqui estaria correspondente, tá? A gente faria mais ou menos dessa forma, tá? Seria esse valor aqui. Então vamos pensar que tem um ângulo aqui, certo? Um ângulo X. E eu quero achar o correspondente dele lá no primeiro quadrante. Tem um ângulo que está aqui no segundo quadrante, né? Como é que a gente faz? Seria dessa forma, só que daí dessa forma é difícil vocês visualizarem como que a gente vai descobrir qual é especificamente, né? Então tem 3 formulazinhas para vocês gravarem. Se está no segundo quadrante, o que vocês vão fazer é 180 menos x, onde x é o valor do ângulo. Então vamos supor que seja 120 graus. Eu tenho 180 menos 120, que vai dar 60 graus. Ou seja, o correspondente dos 120 graus é os 60 graus lá no primeiro quadrante. Agora, se tiver no terceiro quadrante, é esse aqui. Vamos supor um ângulo aqui de 210 graus. A gente tem que meio que dobrar a circunferência assim, ó, para achar o correspondente dele aqui. A gente poderia, vamos supor que o ângulo está aqui, né? A gente seguiria aqui, ó. Seria esse ângulo. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser x menos 180 graus. Então vamos supor que seja o ângulo de 210 menos 180. Ou seja, 30 graus. Então o correspondente dos 210 graus lá no primeiro é 30 graus. E agora aqui no terceiro quadrante. No quarto quadrante. No quarto quadrante, a ideia seria meio que dobrar para cima a circunferência. Então, se eu tenho um ângulo aqui que seja 330 graus, dobrando para cima, eu vou espelhar aqui, ó. Como é que a gente faria, né? A forma 360 menos o ângulo. 360 menos 330. Seria o ângulo de 30 graus, correspondente dele lá no primeiro quadrante. Então essa parte é bem importante para quando a gente tiver ângulos que estão fora do primeiro quadrante.
Geralmente a gente vai conseguir decorar algumas coisas, onde a gente vai ter de cabeça, né, algumas informações sobre os ângulos aqui no primeiro quadrante, mas a gente não vai conseguir ter em todos, porque daí seria muita coisa para a gente conseguir lembrar. Então a gente vai saber do primeiro quadrante e daí dos outros a gente consegue deduzir utilizando essas relações.